Nós, aqui na Associação do Senhor Jesus e TV Século XXI, nós trazemos sempre artesanatos que possam fazer a diferença na sua vida. E hoje, especialmente, nós estamos aqui com a Rosana Santana, porque ela falou: Rita, essa é uma técnica que, olha, de venda fácil, porque todo mundo que bate o olho no craquelê gosta, é verdade? É verdade. Todo mundo que... Assim, só o fato de fazer o craquelê, porque é uma coisa muito simples e você pode lavar, né? Isso que é gostoso. Você pode lavar, porque é verniz, né? Eu vou estar trabalhando com verniz, então assim, é super simples de fazer. Alguns cuidados a gente tem que ter, mas eu vou vir com duas técnicas. Um aquarelado assim com um pouquinho de água e vou vir com craquelê. Não é gostoso? Eu achei legal. Inclusive, na nossa sala, vou pedir ao Walter que só... Ah, você vai mostrar? Não, na nossa sala tem um quadro que está lá, lindo, maravilhoso. Foi colocado lá hoje. Olha que quadro lindo. E quem fez esse quadro? Olha só! Rosana Santana. Nós queríamos tirar aquele vaso que ficava lá atrás, aquele quadro. E falava, mas o que a gente vai colocar aqui? O que a gente vai colocar aqui? E olha, a Rosana Santana criou essa tela, ela pintou para nós de uma maneira artesanal, com técnica assim festiva, alegre, e é isso que é a proposta mesmo, né, do Mulher.com. Então, obrigada a você que está conosco, gostou do quadro, já sabe que a gente tem aqui uma artista que não só vai ensinar o craquelê hoje, mas preparou esse quadro e com certeza tem outras técnicas que ela pode trazer aqui para nós. Rô, o que nós vamos precisar para executar esta técnica de hoje, que é essa... É caixa que a gente fala? É uma caixa. Uma caixa. Uma caixa é que ela é tão diferente, né, que a gente não pensa em caixa. Mas é sim, olha. É uma caixa. Olha que linda. Na realidade, essa caixa, Rita, eu fiz para colocar na cozinha, porque tem um composê aqui, olha, que eu fiz na frente, que é para você colocar, guardar bolacha, pão, ao invés de ficar jogado, coloca ali dentro, arrumadinho. E aí trouxe ali para colocar uma xicrinha, que aí no final da tarde você pode sentar com o esposo, tomar um cafezinho. E pegar os biscoitos que estão lá dentro. Que legal. Então, ó, falando da tela... Bom, primeiramente eu queria dar os meus sentimentos a você e a toda a família aqui da casa, né? Que é uma perda. E falando da tela, é uma pintura orgânica, é a última geração agora, é a novidade do ano. Já vem isso, essa pintura orgânica vem desde o começo, desde o ano passado, essa pintura. Então eu quis presentear você com essa tela, viu? Obrigada mesmo. Nada. Muito obrigada. Então vamos lá. O que eu fiz aqui? Eu preparei todo o meu fundo com mineral. Eu passei base acrílica, lixei e passei tinta acrílica mineral no fundo, na parte de cima. E aqui embaixo eu usei caramelo, tá? Passei 2 demãos, lixei, sequei. Eu já dei uma boa adiantada, porque senão vocês não iam conseguir ver o craquelê. Então eu vou começar com o craquelê antes de fazer a aquarela. Então eu já passei 2 demãos de base acrílica, de base para craquelê, aqui, primeiro. Então se você olhar, tá bem brilhoso em relação à tinta. E agora eu vou vir com craquelê verniz na cor verde pinheiro, tá? E como que eu vou passar? Olha, o meu pincel tá bem carregadinho, ó. Vou encostar aqui, ó. Você não estica o pincel? Eu não estico muito, tá? Então eu vou fazer pinceladas pequenas, ó. E eu queria mostrar como eu faço. Eu não preciso cruzar. Tem craquelê que você precisa cruzar. Aqui eu passo bem esticadinho, ó. Só que eu vou fazer uma camada em cima de outra, ó. Então, é úmido sobre úmido, ó. Que tom é esse que você passou antes do craquelê? O caramelo. O caramelo. E depois você passou o verniz craquelê sobre ele. Isso. Só recapitulando,
Passei o verniz craquelê e agora eu tô vindo com craquelê. A gente tá trabalhando porque tem vários tipos de craquelê no mercado. Esse aqui é um kit que já vem pronto, que é com verniz e o craquelê, tá? Aí você escolhe a cor que você quiser. Por que que eu usei caramelo? Por incrível que pareça, na hora que ele começar a craquelar, como tá aqui, ele dá um efeito de dourado. Então não precisa necessariamente ser uma tinta dourada. Isso. Ah, eu quero um dourado mesmo. Aí você passa o dourado. Mas se você não quiser, você pode colocar o caramelo, que ele vai dar o efeito de dourado, que era isso que eu queria. Entendi, Né? gostei. E aí fica até mais econômico, porque geralmente as tintas que contêm algum tipo de prateado, dourado, glitter, etc., são um pouco mais caras. Sim. Então fica mais econômico e dá o mesmo efeito. Dá o mesmo efeito. Por isso que eu trouxe o caramelo como sugestão Gostei aqui de da ideia. fundo. Se eu fosse querer prata, que cor que eu colocaria? Eu colocaria a cor cinza claro. Então, quando craquelasse, ia dar o efeito de prata. Mas na realidade eu estou usando uma tinta. Isso, gente, é uma sugestão que eu estou dando para facilitar, porque os produtos estão bem caros, né? E quem faz bastante artesanato precisa ter esse jogo de cintura. Eu queria só mostrar uma coisa. Sim. Vou pedir para o Lê mostrar bem de pertinho aqui para nós, Lê. Eu vou até virar um pouquinho para ele, ó. Tá. Fica melhor. Aqui nós temos um craqueladinho minúsculo, bem pequenininho. Aí ele vai aumentando. Aqui nós temos olha, bem grandes os craquelados aqui, volta a diminuir aqui. E ficou lindo esse equilíbrio entre o grande e os pequenos. Como você consegue assim? Porque geralmente a gente quando coloca, você não sabe como vai reagir. E às vezes fica muito miudinho, às vezes fica tudo grandão. Como a gente consegue equilibrar entre o pequeno e o grande? Então, o que significa isso? Quanto menos tinta eu colocar de craquelê, menor ele fica. Então não é a quantidade do verniz que está por baixo, é a quantidade de tinta. De cima, do verniz de cima. Entendi. Porque o de baixo vai estar uniforme, as duas demãos iguais. Agora, quando eu deposito, se você olhar aqui, ó, tem alguns lugares que eu deixei um pouquinho mais claro. Então, é quando sai esse craquelado menor. Quando sai essa daqui, então eu falo assim, que aqui tem uma demão, aqui tem 2 demãos e aqui tem 3 demãos. Isso assim, tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo. Porque você não pode esperar secar para passar, porque já craquelou. Isso. Então, ó, aqui eu passei bem... É que a gente nem comentou isso, mas aqui tá bem uniforme. Mas se você prestar atenção, olha, aqui, ó, tá bem clarinho. Aqui tá mais forte e aqui já tá médio, ó. Então vai craquelar de maneira aleatória assim também. Isso. Não uniforme, só grande ou só pequeno. Não. Então, ó, aqui a gente consegue ver, ó, o que vai acontecer aqui. Vai ter esses cracos menores, né? Porque tem menos tinta. Vai ter os cracos médios, porque tem um pouquinho mais. E aqui tem os cracos maiores, que aí seria, eu digo, que é a terceira demão. Por que terceira demão? Eu vou fazer aqui um pedacinho só para vocês entenderem. Antes de secar. Que tá úmido. Ó, eu passei uma demão, certo? Então, tranquilo, passei uma demão. Só que cada vez que eu pego tinta no meu pincel e venho aqui, isso significa uma demão. Então, aqui, ó, pode ver que ele tá bem mais escuro do que aqui. Dá pra ver essa diferença? Eu aqui consigo ver, mas eu acho que no estúdio... Será que no vídeo não dá? Deixa eu ver se... Tá dando pra ver? Deixa eu só ver assim, se não pegar brilho, se a gente consegue... Ó, aqui tá mais tá dando pra claro ver. e aqui tá mais escuro. Então, essa diferença é que vai fazer o tamanho do craco. Onde tá mais escuro vai ficar mais largo. Ficar maior. Vai ficar maior como nós mostramos ali. Isso. E isso é legal porque se você de casa quiser esse efeito, com essa orientação, você vai conseguir o efeito que você quer no seu craquelado. Maior, menor, aleatório ou uniforme.
Quer ver? Eu vou acelerar só um pouquinho. Olha, eu vou ele tá fazer mostrando a lateral aqui. Olha que legal. Ó, olha como tá, que lindo. Sabe o que parece? Por isso que chama craquelado, parece um croco, né? Aquele revestimento crocodilo, que sintético, claro, né? Ninguém vai colocar um crocodilo aqui. Mas você percebeu? Tá lindo, parabéns. Esse tá mais uniforme. Eles estão mais ou menos do mesmo tamanho, né? Se você observar, você vai perceber que tá tudo mais ou menos igualzinho. Né? Não tem nem maiores nem menores. Eu vou dar uma acelerada aqui. Geralmente, quando eu faço craquelê, isso é uma outra dica. Eu não seco no secador, eu deixo secar naturalmente. Tá. Quanto mais quente o dia, mais rápido ele craquela e mais bonito. Quanto mais frio, ele demora mais e ele fica mais fechadinho. Então tome cuidado, porque isso também modifica a maneira do craco. Eu vou acelerar aqui um pouquinho só para vocês verem como que vai ficar isso daqui, até chegar a esse ponto. Música, maestro! Ó, você consegue empurrar um pouquinho mais perto? Ah, não, ele já tá dentro, já tá. Olha lá que eu falei para você. Podemos parar aqui? Podemos. Olha lá o que eu falei para vocês. Lembra que eu falei que aqui tava bem mais transparente? A gente só tira da luz aqui, ó. Melhorou, Lê? Melhorou? Dá para ver? Ó, aqui, ó. De um lado e pega do outro. Ó, aqui tá bem pequeno. Aqui já tá médio e aqui vai ser o maior, ó. Lembra que eu falei que eu passei 2 demãos em cima já, ó? Vamos levantar um pouquinho para tirar o brilho? Dá para ver? Mais um pouquinho. Ó. Aí. Dá para ver aqui, ó? Então aqui tá o craco pequeno, aqui tá o craco médio e aqui é o maior. Que tá começando agora já a craquelar. A craquelar. Tá? Então onde tem menos tinta ficou menor o craquelado. Sim, sempre. Quando eu quero um craco bem pequenininho, então põe menos tinta. Eu quero um craco maior. Terminou de passar, vai lá e passa novamente o verniz, craquelê em cima, que aí ele vai ficar um craco médio. Eu quero um craco bem grande, então eu digo que a gente vai passar 3 ou 4 demãos, que aí vai sair aqui, ó, esse craco maior. Tá? Deu para esclarecer? Acho que deu, né? Deu, com certeza, Deu, né? Tá perfeito. Então vamos fazer o aquarela. A aquarela, o que que eu trouxe? Um borrifadorzinho com água, não tem nada, é só água. Eu vou borrifar aqui um pouquinho, porque eu não quero muita água na minha madeira. Vou pegar um pincel redondo, ele ainda tá molhado, bem aguado. Vou pegar um pouquinho de tinta, ó, e vou trabalhar aqui, ó, com movimentos circulares. Lógico que agora não vai dar para aparecer muito, porque eu só tô com azul. Vou pegar um pouquinho do goiaba queimado e vou, ó. Isso aqui eu digo que é uma brincadeira, né? Você misturando as cores. Vão sair cores novas? Vão. E vou pegar um pouquinho do verde água, ó. Com pincel, movimento circular, eu vou misturando as cores. Vou lá, pego um pouquinho mais. Cuidado com o goiaba, se ele ficar muito forte, lava o pincel e volta com ele aguado, ó. Entendi, para tirar a intensidade. Isso, porque eu quero bem clarinho. E vou entrar na outra tela, na outra parte que já tá seca. Ó, vou pôr um pouquinho mais aqui de verde e vou pegar o azul, ó, só na pontinha eu vou jogando o azul aqui um pouquinho e vou misturando uma cor sobre a outra. O que que acontece quando eu coloco a água e ponho um pouco de tinta? A água faz a tinta expandir. E é isso que dá esse efeito aquarelado, ó. E crio novas cores, ó. Eu posso ir pegando essa água com tinta e vou criando novas cores.
E isso que vai dando este efeito bem aquarelado e bem clarinho. Eu não preciso deixar escuro. Ó, eu tô passando até um pouquinho dessa água que tá aqui no meu pincel, na parte que já tá seca, porque eu tô levando a água, ó. E olha como vai mudando. Eu vou tirando todas as manchas, marcas, e é isso que a gente faz no aquarelado. Uma coisa bem simples. Não usa nada de tinta, porque olha, se você pensar, embaixo você passou o mineral. Isso. Quer dizer, passou, protegeu. Com base. A base para artesanato. Isso. Lixou, deixou preparado, passou o mineral e veio com as cores. Então, na verdade, o que usou de tinta ali a mais mesmo foi o mineral e a base. E a base. Sim. De colorido é bem pouquinho. E você vê que dá uma harmonia, porque aqui é verde, né? Bem forte. E aqui tá suave, tranquilo. E essa ideia mesmo de passar essa tranquilidade numa peça. Desculpa. Porque às vezes a gente vai fazer um trabalho e você joga uma cor muito forte. Você olha até dói a vista. Né? Então, assim a gente trabalha suavemente. Então, Tiago Pontes, parabéns pela artista Rosana. Obrigada. Lindo quadro. Uma semana abençoada a todos. Obrigada, Tiago. E a Deise Bilar, nossa querida Deise Bilar. Boa tarde para as amigas Rosana e Rita. Tô assistindo aqui de São José dos Campos. E por falar em São José dos Campos, um beijo para Cida, que já marcou presença aqui, já colocou aqui. Oi, Rita, boa tarde. Boa tarde, Rita Maria, ao contrário, né? Ela colocou. A Ione Afonso colocou artesanato. A Ione Afonso Artesanatos colocou: boa tarde, querida Rita, prazer em te encontrar no YouTube. Eu que tenho prazer de você estar comigo no YouTube. Viu? Já se inscreveu, né, Ione? Ó, já clicou aí, já se inscreveu. Tem que ser, hein, Ione, para ficar comigo. Beijo para Doraci Fantin, que todos os dias está com a gente. E é legal, porque tem gente que fica conosco por causa do artesanato. E tem gente que fica conosco porque gosta das receitas fáceis, práticas, gostosas que a gente ensina. E outros gostam também de tudo, isso e mais as entrevistas. Então é gostoso a gente marcar a vida das pessoas na parte da tarde, né? Olha, ontem quando eu terminei a tela de pintar, já tinha envernizado tudo, quando eu abri o meu celular tinha uma mensagem, eu tenho que deixar aqui uma mensagem para dona Miriam, da Adra Tecidos. Miriam, que gracinha! Ela deixou uma mensagem no meu Insta. Muito obrigado pelo seu carinho. Eu fiquei muito feliz. Até comentei com ela que eu falei assim: depois de um dia cansativo que eu andei meia doentinha, receber um carinho assim no final do dia é tão bom, gente. É uma alegria. Obrigado mesmo pelo seu carinho. Obrigada às minhas alunas, minhas clientes aí, parceiras. Obrigado, Rita. Eu que agradeço. Obrigada. Rosana é parceiraça. Inclusive, eu aproveito para mandar um beijo para a Miran. A Miran, me aceitou com muito carinho na loja. Inclusive, em breve nós vamos colocar para vocês aqui presentes que vão vir lá da Adra Tecidos, né? E aviamentos, que é da Miran e é a loja que me veste também. Então a gente linda. agradece, né? Obrigada. Não tem como. Ó, depois de pronto, craquelado, sequinho, aquarela, eu dei essa sugestão aqui de colocar um aplique de rosas, né? Porque a gente tá falando de flores, né? Colocar um lacinho, uma fita. Eu não colei, tá? Eu só vou depositar porque o craquelinho ainda está molhado, senão pode estragar. E aí, ó, é só uma sugestão. Então, você pode colocar uma plaquinha na sua cozinha, pode colocar um ganchinho aqui para colocar uma toalhinha de mão para você secar. E aí você tem mais esse mimo para compor a sua cozinha e deixar uma cozinha diferente. E é claro, a técnica que ela ensinou hoje vale para uma caixinha de biscoitos, mas vale para uma caixinha de presente, de bijuterias, de qualquer outra coisa. Por quê? A técnica é maravilhosa e para você que vende, já sabe. Essa dica da Rosana Santana arrasou, porque você vai poder vender não só plaquinhas, não só caixinhas, mas o que você quiser aplicar essa técnica, tenho certeza que é muito vendável.
Rosana Santana, obrigada por estar comigo. Eu que agradeço. Obrigada mesmo. Nós estamos disponibilizando o seu Instagram. Lembrando que Rosana é com 2 N's. 2 N's. Você que está lendo aí, não anota com um só, não. Rosana Santana com 2 N's. E no Santana... Normal, né? Ponto arte. Ponto arte. Ok? Rosana, até breve? Até breve, se Deus quiser. Uhul!